Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar com vocês a respeito do filme O Gato de Botas 2, que muitas pessoas têm pedido para eu abordar aqui no quadro Clube da Bilheteria, e hoje eu vou falar para vocês quanto esse filme deu de lucro. Então, vamos lá! Então, pessoal, todos vocês sabem que O Gato de Botas faz parte da franquia Shrek, que começou no ano de 2001, é uma das franquias animadas de maior sucesso de todos os tempos, e eu vou mostrar para vocês rapidamente, antes de falar do filme do Gato de Botas, eu vou falar a respeito da franquia Shrek como um todo. Como eu disse, o primeiro filme é lá de 2001, ele custou 60 milhões de dólares e acabou trazendo 488 milhões nas bilheterias, que é um resultado sensacional, só que o seu auge foi justamente no segundo filme, que custou mais caro, custou mais do que o dobro, com um orçamento de 150 milhões, só que o filme acabou tendo também o melhor resultado da franquia, trazendo 928 milhões, um sucesso absoluto, ainda mais no ano de lançamento, no ano de 2004. E aí, alguns anos depois, em 2007, a gente viu o lançamento do terceiro filme do Shrek, que custou 160 milhões de dólares, então um aumento um pouquinho ali, né, no orçamento, e o filme acabou trazendo 813 milhões, uma leve queda. Depois do terceiro para o quarto, a gente viu mais ou menos a mesma coisa acontecendo, o orçamento de 165 milhões e o resultado um pouco abaixo, com 752 milhões de dólares, e aí os filmes do Shrek acabaram e a gente viu já no ano seguinte, no ano de 2011, o lançamento do primeiro filme do Gato de Botas, que custou 130 milhões de dólares e acabou trazendo 554 milhões. Então o filme foi bem sucedido, mas teve um orçamento bastante salgado. E no ano de 2022 a gente viu o lançamento do Gato de Botas 2, né, O Último Desejo, que teve um orçamento muito menor, e isso é bastante surpreendente se a gente lembrar que o primeiro filme é de 2011, normalmente os preços subiram, né, de 2011 para cá, só que a gente viu o orçamento caindo de 130 milhões para 90 milhões de dólares. A bilheteria também caiu, só que o resultado do filme foi superior ao do seu antecessor, justamente por causa desse orçamento. O primeiro filme teve um resultado melhor em vários países europeus, principalmente, só que o segundo filme teve um resultado melhor em território americano, que é justamente o território mais importante para os filmes, porque o estúdio fica com um percentual bem maior da bilheteria. E aqui, antes de entrar em mais detalhes a respeito do filme, a respeito de quanto esse filme deu de lucro, eu decidi trazer um quadro aqui mostrando para vocês a performance extremamente surpreendente que esse filme teve, porque ele teve uma abertura de somente 12 milhões de dólares, que não foi uma abertura boa, considerando um orçamento de 90 milhões, né? Muitas pessoas, inclusive eu, né, já estavam considerando que esse filme não seria bem sucedido, só que o filme acabou tendo um multiplicador gigantesco, e o filme, que abriu com 12 milhões, acabou chegando a 190 milhões de dólares em território americano. Lembrando que eu estou estimando o quanto eu acho que esse filme vai fazer no final da sua corrida, porque já fazem várias semanas que eu estou esperando para trazer esse vídeo aqui para vocês, então eu estou fazendo uma estimativa, né, que o filme vai trazer mais uns 10 milhões de dólares, pelo menos em território norte-americano. Isso traria um multiplicador de 15.8, é um multiplicador realmente absurdo, né? A maioria dos filmes hoje em dia tem um multiplicador 3, um filme excelente tem um multiplicador 4, obviamente grande parte disso é a abertura bem pequena, então é mais fácil você ter um multiplicador muito grande se você teve uma abertura pequena, que é justamente o caso desse filme do Gato de Botas, mas a performance foi realmente muito surpreendente e o boca a boca está sendo muito positivo até hoje. Internacionalmente, o filme chega a 490 milhões de dólares, com 38% da bilheteria em território americano e 62% da bilheteria no mercado internacional. E aqui eu fiz também, né, só para ilustrar um pouquinho mais para vocês, um duelo direto entre o primeiro Gato de Botas e o segundo. A gente vê, né, como eu disse para vocês, que o primeiro teve sim uma performance melhor, só que teve um orçamento muito maior também. E agora a gente entra de forma mais aprofundada nos números, começando pelo orçamento do filme. Obviamente eu já falei pra vocês, o orçamento desse filme foi de 90 milhões de dólares e o marketing eu pesquisei bastante e eu consegui encontrar algumas estimativas de que esse filme teria um gasto de marketing aí em torno de 40 milhões de dólares, então o orçamento total seria na casa dos 130 milhões de dólares, como vocês podem ver no gráfico que eu coloquei aqui na tela.
E como eu sempre analiso aqui, eu começo olhando o mercado chinês. Vocês sabem muito bem que o mercado chinês fica com grande parte do dinheiro, porque metade do dinheiro vai para o governo e 25% vai para salas de cinema lá da China, né? Então somente 25% do valor volta para o estúdio. Então 25% de 6 milhões, que foi o resultado desse filme lá na China, é muito baixo, né? Então o resultado em território chinês foi muito pequeno, em torno de 1,5 milhão de dólares. E no mercado internacional, que foi de longe o maior mercado para esse filme, ou seja, o mercado mundial, menos China e menos Estados Unidos, o filme trouxe 293 milhões de dólares. Para esse mercado, eu considero um split de 45% para o estúdio. Então a DreamWorks e, consequentemente, a Universal, a Comcast, né, que são as donas dessa franquia, eles trouxeram 293 vezes 45%. A gente tem lá 131 milhões de dólares decorrentes do mercado internacional. E finalizando, o mercado norte-americano, que, como eu falei, é o mercado mais importante, onde esse filme fez 190 milhões de dólares. Lembrando que eu tô fazendo uma estimativa de quanto eu acho que o filme vai fazer no final da corrida, só que como agora o filme já desacelerou bastante, dá pra gente fazer uma estimativa como essa. Então 190 milhões vezes 55%, a gente tem um resultado de 104 milhões em território americano. E antes de continuar, eu queria somente trazer para vocês as quedas semanais desse filme, só para vocês terem uma ideia de como esse filme tá tendo uma performance bastante surpreendente. O filme abriu, como eu falei, com 12 milhões de dólares, depois ele cresceu 35% e fez 16 milhões de dólares no seu segundo final de semana. Depois ele caiu 19%, depois ele subiu 6%, depois ele caiu 18%, que é uma queda baixíssima, depois ele caiu somente 11%, depois 25%, depois 29%. Então esse filme praticamente não teve nenhuma queda significativa até agora, né? Ele veio caindo muito devagar, quase duplicando o que o Avatar fez, obviamente numa escala muito menor, mas a gente tem uma performance sensacional também para esse filme. Então, se a gente somar o quanto esse filme fez ao redor do mundo todo, a gente tem 104 milhões de dólares decorrentes dos Estados Unidos, 131 milhões de dólares do mercado mundial e somente 1,5 milhão do mercado chinês, para um total de 236,5 milhões de dólares que foram arrecadados, né, pelo estúdio. Só que obviamente o estúdio teve que pagar não só o orçamento, como também o marketing, o que traria um resultado, né, de 236 milhões menos 130 milhões, né, para um total de 106 milhões de dólares de lucro, que pode não parecer um lucro tão grande assim, mas né, se a gente considerar um filme animado, muitos filmes animados não têm uma performance como essa, inclusive muitos filmes da Disney foram grandes fracassos aí nos últimos anos, porque tem orçamentos de 200, 250 milhões de dólares, enquanto o Gato de Botas teve um orçamento de 90 e teve a performance melhor do que muitos desses outros filmes que eu citei. Então, obviamente, não é um resultado comparável ao resultado de Top Gun Maverick, de Vingadores Ultimato, de Titanic e assim por diante, mas é um resultado sensacional para uma animação que teve uma abertura muito ruim, então foi um resultado muito surpreendente e eu acho que esse é o maior mérito desse filme. Ele conseguiu conquistar o público e o boca a boca foi tão positivo, né? Os TikToks foram tão positivos falando do filme, a gente viu críticas aí também muito positivas e o filme foi conquistando cada vez mais o público. E hoje muitas pessoas falam como se fosse uma das melhores animações aí dos últimos anos. E só para finalizar, eu fiz um quadro aqui, né, para mostrar para vocês como a aceitação desse filme foi positiva. Ele conseguiu uma nota A no CinemaScore. Hoje eu acho que se eles refizessem essa nota seria de A+, porque o CinemaScore geralmente entrevista pessoas saindo das salas de cinema no primeiro final de semana. Então eu acho que as pessoas, conforme esse boca a boca foi surgindo, eu acho que as pessoas passaram a gostar ainda mais do filme. Eu diria que hoje a aceitação é um A+. No Rotten Tomatoes, o filme tem 95% de aprovação dos críticos e 94% de aprovação do público, que também são aprovações sensacionais para um filme como esse, e uma nota de 73 no Metacritic, que também é uma nota muito boa. O Metacritic é um pouquinho mais duro nas notas, então é mais difícil você atingir uma nota 8, uma nota 9, mas 73 é uma nota sensacional.
E só voltando para o quadro anterior, né, para o resultado de 106 milhões de dólares, é maior do que o resultado do primeiro, que ficou na casa dos 90 milhões, né? Então esse segundo filme trouxe um resultado melhor, e se a gente considerar que eles investiram, né, vamos dizer assim, 90 milhões mais 30 milhões, eles quase que dobraram o dinheiro lançando esse filme. Com certeza é um investimento muito bom, né, você investir 90 milhões, fazer um marketing ali. E uma coisa que é sempre importante a gente lembrar, os 90 milhões do orçamento também ajudam, né, a gerar dinheiro ali nos bastidores, porque eles estão investindo sim 90 milhões, só que eles estão pagando atores, eles estão pagando diretores, estão pagando produtores, então esse dinheiro tá de certa forma voltando para pessoas que trabalham no estúdio, e mesmo assim ele conseguiu gerar um lucro de 106 milhões de dólares, um resultado espetacular para um filme que muitas pessoas não acreditavam e um filme que pode reviver a franquia do Shrek. Eu tô vendo praticamente todos os dias novas notícias aí saindo que vai ser inevitável a gente ver o retorno, né, do Shrek por causa do resultado desse filme, além da própria franquia do Gato de Botas continuar firme e forte. Se eles tiverem desejo de fazer um terceiro, um quarto filme, com certeza essa bilheteria vai ser um grande incentivo para isso, ainda mais tratando de um filme que foi lançado 11 anos depois do seu antecessor, então muitas pessoas que eram crianças quando o primeiro filme foi lançado podem ter assistido o segundo filme pela nostalgia e agora já são adultos, né? O filme é bem mais maduro do que o primeiro, então acho que esse filme posicionou a DreamWorks para entrar de cabeça nessa nova franquia, nessa velha franquia que pode ter uma repaginada a partir de agora. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham do resultado, né, do filme Gato de Botas 2. Vocês acham que surpreendeu, que não surpreendeu, vocês esperavam mais, ou vocês, como eu, acham que o resultado foi sensacional? Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.